A decisão de onde estagiar pode ser um divisor de águas na sua vida, na sua carreira. E eu não digo isso para te causar ansiedade ou medo, mas porque eu acho que você deve prestar muita atenção nessa decisão. Porque pode acontecer duas coisas. Você pode escolher um lugar ótimo que vai te dar uma experiência tão boa que isso vai te estimular e impulsionar a sua carreira dali para frente na área da tecnologia, por exemplo. E a segunda coisa que pode acontecer é ser uma experiência tão ruim que você fica desmotivado e às vezes até acaba abandonando aquele caminho. Não é legal ir para um lugar que pode te desmotivar ou estagnar a sua carreira. Eu não falo isso como se um estágio fosse algo irreversível, mas talvez psicologicamente isso seja o suficiente para você não gostar mais daquilo que você estava fazendo. E às vezes, quando a gente está na faculdade e a gente quer muito um estágio, porque, por exemplo, a gente precisa de uma fonte de renda extra, a gente pode acabar priorizando esse fator financeiro, por exemplo, para fazer essa escolha. Mas eu acredito que num mercado cheio de oportunidades, como o mercado de tecnologia, você tem a oportunidade de ser muito mais criterioso nessa escolha. Então, sim, você pode e deve levar o critério financeiro em consideração, mas olhar para essa empresa, para o ambiente de trabalho e para as oportunidades que você vai ter lá dentro podem ser critérios mais confiáveis e indicadores melhores para você fazer essa escolha. E se você está nesse momento de precisar fazer um estágio, provavelmente as dúvidas na sua cabeça são muitas. Quais são os valores dessa empresa? Como é o ambiente de trabalho? Será que existe algum acompanhamento para você se desenvolver lá dentro? Será que você vai ter autonomia? Como será que as pessoas que trabalham nessa empresa ou já fizeram estágio lá se sentem em relação a ela? E o que você pode fazer é conversar com pessoas que já viveram esse momento para que elas te orientem e te ajudem a tomar essa decisão. No LinkedIn, por exemplo, você pode encontrar várias pessoas que trabalham nas empresas que você gostaria de trabalhar e conversar com elas, tirar suas dúvidas. Nesse vídeo você vai ter a oportunidade de assistir o papo que eu tive com o Victor e a Luísa, que trabalham na Hotmart. E se você está se perguntando por que pessoas da Hotmart em específico, tem dois motivos. O primeiro é que a Hotmart é parceira aqui do Programação Dinâmica e eu já recomendo inclusive todos os outros vídeos que a gente já fez aqui com eles. Mas o segundo e o principal motivo é porque a Hotmart abriu inscrições para o seu programa de estágio. As inscrições começaram ontem e você pode acessar a página do programa no primeiro link aqui na descrição. E ao invés de eu simplesmente vir aqui e te falar que eu acho o programa de estágio da Hotmart uma ótima oportunidade, eu resolvi trazer pessoas que têm propriedade para falar e para compartilhar com você um pouco dessa experiência e dessa vivência na empresa. Meu nome é Victor, eu sou formado em Engenharia de Computação pelo Cefet-MG. Bom, já tem 6 anos que eu estou na Hotmart. A Hotmart foi meu primeiro emprego formal, né, CLT. Eu comecei como estagiário, fiz 6 meses de estágio lá na Hotmart. Meu nome é Luísa. Eu sou técnica em informática, formada pelo Colégio Copernic, e hoje eu estou na metade de minha graduação no curso de Sistemas de Informação também no Copernic. Eu entrei na Hotmart tem pouco mais de 6 meses pelo último programa de estágio de 2020. E eu entrei no meio da pandemia. Então, eu sou o que o povo chama cria da pandemia, né? Porque eu nunca tive a experiência de estar no escritório da Hotmart. Eu trabalho no mesmo projeto desde o dia que eu entrei na Hotmart. O Club, que não sei se você conhece, é um produto de entrega de cursos, né, online. Então, grande parte do Club eu tenho alguma participação, grande parte do que está funcionando hoje. E foi um crescimento muito legal, assim, né? De lá para cá. Ser estagiário, crescer com a empresa cresceu junto comigo. Eu entrei, tinham 64 funcionários, hoje tem 1.000. E desde que eu entrei, eu continuo trabalhando no mesmo setor, que hoje eu trabalho com desenvolvimento iOS. Então, eu estou trabalhando no aplicativo do Hotmart Sparkle, que é um aplicativo focado para criadores de conteúdo. E eu queria começar conversando sobre os motivos, né, de se fazer um estágio, assim. A gente sabe que tem alguns mais óbvios, como o fato de ser uma boa fonte de renda quando você é estudante, ou também o fato de que às vezes você precisa na faculdade de uma experiência. Mas eu queria ouvir na opinião de vocês, porque essa é uma porta interessante para entrar no mercado. Para mim, a maior importância do estágio, no geral, é a gente adquirir experiência de trabalho. Porque a faculdade, o curso técnico, qualquer tipo de curso que você for fazer em tecnologia, é como se fosse uma base, você precisa dessa outra experiência. Para mim, por exemplo, quando eu saí do meu curso técnico,
ter uma experiência de ter feito alguns estágios antes de me formar, claro que eu também precisei para me formar, mas ter tido essa experiência foi muito maior, porque eu já saí de lá com uma base de mercado também, porque o mercado de TI ele muda bastante. E quando você está no mercado, você tem um maior entendimento de como ele funciona e como você pode estar nele, né? Se adaptar para entrar nele e para evoluir e crescer como profissional. Então, essa para mim é a maior vantagem do estágio, é ter essa vivência que a faculdade, o curso técnico, ele não te dá. Quando eu comecei a fazer estágio lá no começo da minha graduação, eu fiz estágio minha graduação inteira, porque eu não fiz o curso técnico, então eu acabei achando que eu estava perdendo um tempo, sabe? Tinha gente que tinha alguma vantagem sobre mim em questão de experiência de mercado, então eu corri atrás desde o começo da minha graduação. O mercado não tinha muita demanda, mas não tinha muito profissional preparado para a web, por exemplo. Então, a faculdade não estava preparando ninguém para a web. A faculdade estava preparando a gente para outras coisas. Então, quando eu procurei essa experiência, foi muito vantajoso para mim, porque quando a faculdade começou a correr atrás desse gap de mercado, né, que sempre tem, eu acho, quando ela começou a correr atrás desse gap de mercado, eu já estava inserido no mercado, eu já estava aprendendo. De outra forma, mas estava aprendendo. Então, o web hoje já é mais do que consolidado. Eu sei que as faculdades já estão atendendo essa demanda, né? Mas provavelmente ela deve estar correndo atrás de outro gap que deve estar surgindo, né? Ciência de dados, inteligência artificial, o próprio mobile, né? Que apesar de estar consolidado, não é uma área que é super visada na faculdade, né? Então, eu acho que o estágio tem essa vantagem de correr atrás do gap do mercado. Ao invés de esperar que a faculdade atenda essas necessidades, você vai ter a oportunidade de aprender com a mão na massa, né? Além de saber o porquê, né, fazer um programa de estágio, é legal também dar dicas para o pessoal de que critérios vocês acham que devem ser levados em conta, ou no caso da Luísa, que tomou essa decisão há pouco tempo, o que você avaliou para escolher o programa de estágio da Hotmart? Assim, o que faz sentido para quem está começando a observar, sabe? Eu escolhi a Hotmart porque eu já sabia da cultura muito forte da Hotmart, de apoiar as pessoas nas suas carreiras e querer que elas cresçam. E eu estava buscando uma certa mudança de carreira, porque eu tinha uma experiência de trabalho anterior, mas era com suporte técnico, e eu queria me tornar desenvolvedora. E aí eu sabia que a cultura da Hotmart era muito forte para exatamente esse tipo de situação, de você poder buscar o que você quer fazer, né, os seus sonhos. E aí eu decidi entrar no programa de estágio já com a mentalidade de vai ser aqui que eu vou conseguir fazer essa mudança, vai ser essa empresa que vai conseguir me dar esse apoio. É legal ver a galera nova entrando e falando disso, porque quando eu entrei eu não tinha muito parâmetro para escolher a Hotmart. Eu conversei com alguns amigos que conheciam, parecia um lugar bom para eu começar a minha carreira e começar a crescer junto com o produto, sabe? Eu acho que o motivo que eu escolhi no passado é diferente do motivo que eu usaria os critérios que eu usaria para escolher hoje. E toda essa cultura que a gente construiu ao longo dos anos de permitir que as pessoas vivam de suas paixões e tudo que a gente faz aqui dentro para tentar incentivar as pessoas a correrem atrás, aprender, a aprender como trabalhar também, né? Qual que é a melhor forma para a pessoa trabalhar e não qual é a melhor forma para a Hotmart que a pessoa trabalha. Tem uma diferença, né? Então, a gente incentiva muito isso nas pessoas. A gente não quer produzir robôs, a gente não quer produzir clones, não é essa a ideia, né? Essa é uma coisa que eu procuraria se eu estivesse procurando estágio hoje. Uma empresa que seja aberta e dê autonomia para os seus colaboradores, né? Porque não tem só uma forma de resolver o problema, sempre tem infinitas formas. Então, acho que esse é um critério muito importante. Mas você tocou num ponto que já me leva para a próxima pergunta, que eu queria até fazer para a Luísa, que é sobre o ambiente de trabalho para os estagiários. E aí tem o que você comentou do agravante da pandemia, né? E aí essa comunicação, como é que ela acontece? E sobre a autonomia, assim, realmente eu vejo que
para você se desenvolver como estagiário, você precisa dessa autonomia, assim. Tem até aquelas piadas, né? Quando acontecem erros, a galera fala que é o estagiário. Mas são esses erros que constroem o profissional que você vai ser. Então, eles são realmente importantes. E você precisa estar num ambiente que vai te dar suporte quando você cometer os erros, porque é o único jeito, assim. Eventualmente pode acontecer e você vai precisar de um apoio. Então, eu queria entender como está sendo isso para você, Luísa. Acho que a experiência da Hotmart de trabalho como estagiária foi a melhor experiência de estagiária que eu já tive até hoje. Porque eu tenho muita autonomia em tudo que eu faço. Eu tenho autonomia para pedir ajuda, para quando eu optar por não pedir ajuda e tentar fazer sozinho, eu também tenho essa opção. O meu time é sempre muito aberto com a conversa. Ninguém nunca vai te discriminar para fazer uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta simples. Então, você pode trabalhar, você pode construir o seu jeito de trabalho, sua rotina de trabalho, e todo o seu time vai te respeitar, acima de tudo. E vai respeitar o que você optou para colocar na sua rotina. Então, a minha autonomia é a máxima possível, porque eu faço o meu horário, eu coloco como eu quero o fluxo do meu trabalho, e aí, quando eu preciso de apoio, as pessoas estão sempre lá para mim. Então, acho que é o melhor ambiente possível para se aprender e para se desenvolver como um estagiário hoje em dia. Vindo de uma pessoa que já teve outras experiências e que tem como comparar ser estagiário em outra empresa e ser estagiário na Hotmart. É completamente diferente. É uma experiência, assim, incrível. Você consegue evoluir muito rápido e você nunca é julgado se você cometer um erro ou se você fizer perguntas. As pessoas vão sempre estar lá por você. Queria perguntar se você percebe algum diferencial específico, assim, desse programa que você entrou em relação a outros estágios ou quando você estava pesquisando. O grande diferencial são os workshops. A gente está tendo vários workshops que estão acompanhando a gente durante esse ano de estágio. Então, esses workshops têm ajudado a gente a aprender como se comunicar, aprender como se portar, aprender como fazer as perguntas. Então, tá vindo muitas coisas que não são só relacionadas à sua função como estagiário, mas você como um profissional. Então, o programa ele tem trabalhado para você se tornar um profissional também. E eu acho que esse é o maior diferencial, porque eu nunca tive uma experiência onde a empresa te dá uma base tão boa para skills que não seriam só técnicas, como as soft skills também, que são muito relevantes hoje em dia. Então, a Hotmart traz isso para dentro do programa. Quer que você aprenda a hard skill, mas que você também aprenda a soft skill. E ele te faz esse acompanhamento com os workshops. Esse é o grande diferencial. Na minha opinião, o estágio é uma das melhores portas de entrada para o mercado de trabalho. Independente se você vai ser efetivado ou não, passar por um bom programa de estágio pode ser, como eu falei lá no início do vídeo, um divisor de águas na sua carreira. E o que é legal na Hotmart é que, independente da área que você quiser trabalhar, você vai ter espaço e autonomia para se desenvolver profissionalmente. Não só nas habilidades técnicas, mas também nas habilidades não técnicas, as soft skills, que são tão importantes no mercado de trabalho e vão continuar sendo daqui para frente. Então, se você gostaria de trabalhar numa empresa que tem como um de seus principais pilares da cultura a autonomia, clica no primeiro link que está aqui na descrição e se inscreve no programa de estágio da Hotmart. É muito legal saber disso. Eu estava há um tempo atrás lendo uma pesquisa sobre o futuro do trabalho que foi feita no ano passado. Eles destacavam as principais habilidades aí para os próximos 5 anos. E entre as top 15 habilidades, assim, mais de 80% eram soft skills, né? E isso faz todo sentido. Quando a gente já está no mercado, a gente entende o porquê disso. Mas é legal saber que você, enquanto profissional na Hotmart, estagiária, pode se desenvolver. E a empresa está investindo em você também, né? Não só para o benefício dela, mas também para a sua carreira. E eu queria entender, então, do Victor, como é que foi se tornar profissional dentro da Hotmart. Então, você tem uma carreira aí, já está há 6 anos. E como é que foi essa experiência, assim, quais foram os pontos altos aí dessa história? Muitas vezes as pessoas ficam acanhadas de dar palpite, né? De falar alguma coisa, dar uma opinião, falar alguma coisa que ela acha, e porque às vezes o ambiente não é muito propício para isso, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, faz uma pergunta simples, que as pessoas acham que pode ser idiota a pergunta.
coíbe a pessoa de continuar, né, fazendo essas perguntas, de tentar produzir conhecimento, né, porque perguntar e ensinar são as duas formas mais fortes de aprender alguma coisa. Então, a Hotmart sempre teve isso, né, sempre colegas mais experientes sempre tiveram essa abertura, né? Qualquer pergunta que eu fizesse seria respondido com a maior calma possível, com a maior clareza possível. E se eu não entendesse, eu podia continuar perguntando. Isso favoreceu muito a minha carreira, a construir essa carreira que eu tenho na Hotmart. Hoje eu estou um pouco do lado oposto, né? Hoje eu estou respondendo mais do que perguntando. Então, isso é uma coisa que eu tento sempre lembrar, né? Como foi para mim e tento reproduzir. E acaba que eu pergunto, né, para os meus colegas mais experientes, eu chego e falo assim, me perguntaram isso dessa forma, como você acha que eu deveria estar respondendo? Então, eu tento sempre reproduzir, passar isso para frente, para que as pessoas também possam reproduzir a cultura daqui para frente. Eu acho que essa foi a melhor coisa, assim, na Hotmart, crescendo até hoje, né? A gente teve a oportunidade até de conversar com o Matheus Bicalho, né, que também é cofundador, e ele falou muito sobre isso, né, sobre essa construção inicial ter sido tão cuidadosa e eles terem se preocupado em trazer as melhores pessoas com as quais eles já tinham trabalhado para poder construir esse ambiente. E o papo está muito legal, mas para a gente encerrar, eu queria perguntar para vocês dois, começando pelo Victor, que conselhos vocês dariam, assim, para a pessoa que está assistindo esse vídeo, ficou feliz, quer entrar no programa, acha que a Hotmart é o lugar, assim, vocês têm alguma dica de como se preparar ou o que fazer? Olha, eu acredito que a Hotmart é muito mais preocupada com a cultura do que com as hard skills. A Hotmart não está procurando um aluno que seja gênio, alguém que, né, já sabe tudo. Não é essa a nossa expectativa. A gente quer alguém que saiba aprender e que saiba mostrar que está aberto para aprender. Não entre em pânico, vai para a entrevista tranquilo, se inscreve, vai com tudo, cai de cabeça, se é isso que você quer, vai fundo e boa sorte. Já a minha dica seria primordial, que foi a que eu usei no último programa de estágio, que é seja você mesmo. Não seja outra pessoa. A Hotmart, claro que ela vai te avaliar também um pouquinho com as hard skills, mas a soft skills sempre vai prevalecer. Então, sempre seja você mesmo. Não fique com medo só porque você não tem tanta experiência, só porque você ainda nunca viu nada de TI além da faculdade. Não tenha medo. Seja você mesmo e faça tudo dando 100% de si, todas as etapas, as dinâmicas, mas não esqueça de ser você mesmo, sempre, porque essa vai fazer toda a diferença. Você tem que dar o match com a Hotmart sendo você mesmo. Se você ficou animado para se inscrever no programa de estágio da Hotmart, não deixe de seguir as dicas do Victor e da Luísa. Procura eles também no LinkedIn, porque pode ser uma forma de você saber mais sobre a empresa e entender um pouco mais sobre outros aspectos que a gente não conseguiu cobrir aqui no vídeo. Outra coisa que pode te ajudar a conhecer mais a empresa e que tecnologias eles utilizam são os outros vídeos que a gente fez com a Hotmart aqui no canal, e eu vou deixar todos eles linkados na descrição para que você possa assistir. E se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Não se esquece de se inscrever no canal para receber outros vídeos como esse. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a conversa, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, deixar algum recado. Obrigado a você, Kiz. Foi ótimo mesmo. Para mim, eu que agradeço. A Hotmart foi, assim, uma mudança na minha vida, na minha carreira, que eu quero que todo mundo tenha, sabe? Acho que essa experiência todo mundo tinha que ter, trabalhar na Hotmart algum dia, por algum tempo. Então, muito obrigada pela oportunidade.